pessoal, vou estar resolvendo aí com vocês então os exercícios complementares da parte de associação de resistores. Na questão 1, ele dá essa figurinha de representação do circuito e o primeiro passo aqui então, o que ele pede é para calcular a resistência equivalente, né? Como que a gente faz para calcular a resistência equivalente? O primeiro passo é a gente identificar que tipo de associação que é essa, se é em série, ou em paralelo, ou é mista. Então, nesse caso, dá para a gente observar que os resistores estão dispostos de uma maneira que a corrente elétrica tem um único caminho para passar, né? Ela tem que passar por todos eles, não tem um caminho alternativo. Então, essa associação é uma associação em série de resistores. Então, como é uma associação em série, a gente vai utilizar a soma de todas as resistências para poder calcular a resistência equivalente. Então, a gente vai somar ali o 10 mais o 16 mais o 12, né? Então, fazendo essa soma, a gente chega então a uma resistência equivalente de 38 ohms. Na questão número 2, a mesma coisa, ele quer saber a resistência equivalente e ele dá essa figura aqui, ó. Então, olha só, nessa situação, se você observar a maneira como os resistores estão dispostos, a corrente elétrica ela pode passar ou pelo resistor de cima ou pelo resistor de baixo, de maneira independente, de forma que se você tirar um deles, você não interrompe o caminho, a passagem da corrente elétrica. Então, nesse caso, o circuito ele está em paralelo, os resistores estão associados em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo, como só tem dois resistores, a gente vai utilizar aquela equação que eu coloquei lá, que é o caso particular para dois resistores, que é o produto dividido pela soma, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, como os dois resistores são de 4 ohms, substituindo aqui então, 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Vou resolver primeiro então, o 4 vezes 4 vai ficar 16, e embaixo 4 mais 4 fica 8. Então, vai ficar 16 dividido por 8. 16 por 8 dá 2 ohms. Então, essa é a resistência equivalente desse circuito. Questão número 3. Ele informa esse circuito aqui, ó. Bom, apesar das várias voltas que esse circuito tem, mas se você observar, ele tem apenas um único caminho. A corrente elétrica ela tem que passar por todos os resistores, de maneira que não tem um caminho alternativo. Então, esse circuito com esses resistores, ele tem uma associação em série, né? Então, todos esses resistores estão associados em série. Então, para calcular a resistência equivalente, basta a gente fazer o quê? A soma de todos os resistores, né? No caso aqui eu coloquei até o R3, mas quando o circuito está em série, independente de quantos resistores você tenha, basta você somar todos eles, R3, R4, 5, assim vai. Então aqui vai ficar assim, ó, somando ali na ordem, né? No sentido horário, então começando ali, ó, 3, o 4, 3, 3, 4 e o 3 de novo, então somando todos esses resistores, a gente chega então a 20 ohms. Questão número 4, ele informa esse circuito aqui, ó. Bom, se você observar a maneira como eles estão dispostos, né, é possível a corrente elétrica passar pelo resistor da esquerda ou pelo resistor da direita de maneira independente, de forma que se você tira um deles, a corrente elétrica consegue passar pelo outro. Então isso significa que esse circuito está em paralelo, os resistores estão em paralelo. Então, como ele está em paralelo, para calcular a resistência equivalente, a gente usa novamente aquela equação, né, para o cálculo de dois resistores. Então vai ficar 8 vezes 12 dividido por 8 mais 12, que são os valores das resistências. Então, fazendo aqui, resolvendo primeiro ali o 8 vezes 12 dá 96, e o 8 mais 12 dá 20. Então fica 96 dividido por 20, e fazendo essa divisão a gente chega aí a 4,8 ohms. Última questão, questão 5, então, é a resistência equivalente desse circuito na figurinha. E agora, será que esse circuito está em série ou está em paralelo? Se você observar, o primeiro resistor de 5 ohms, né, se você pensar assim, se eu desligar esse resistor, o que acontece? Você interrompe a passagem da corrente no circuito como um todo. Então, esse primeiro resistor está em série com o restante do circuito. Porém, os dois resistores de 20 ohms, eles estão dispostos de maneira que a corrente passe independente, tanto por um quanto pelo outro. Se você tirar um deles, a corrente passa pelo outro. Então, os resistores de 20 ohms, eles estão em paralelo. Então, a gente tem aqui uma situação de um circuito com associação mista
né? Por quê? Porque você tem tanto resistores em série quanto resistores em paralelo. Então é um circuito misto. Como que a gente faz para calcular a resistência equivalente nesse caso? Conforme o circuito, você pode ter métodos diferentes, mas a ideia é você sempre ir juntando, né, aquilo que for mais fácil, né, e transformando os que estão em paralelos e tentando deixar em série, o que está em série vai tentando colocar em paralelo, mas sempre juntando aqueles que estão associados de maneira paralela primeiro, né? A não ser que você tenha dentro do paralelo em série. Mas utilizando esse exemplo aqui, eu dei um exemplo parecido da nossa aula. Como é que vai ficar? Olha só. Nesse caso, a gente vai utilizar primeiro o cálculo para esses dois que estão em paralelo. Então a gente vai fazer primeiro o primeiro passo aqui, calcular a resistência equivalente para esses dois que estão em paralelo, que é os dois resistores de 20 ohms. Então vamos lá. Primeiro passo, cálculo da resistência equivalente em paralelo, é a equação para os dois resistores, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, colocando aqui, ó, 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Resolvendo ali, então, 20 vezes 20 dá 400, 20 mais 20 dá 40. 400 dividido por 40 dá 10 ohms. Então, esse é o resultado apenas daquela parte ali que está em paralelo. Agora, quando a gente faz isso, né, a gente pode substituir então esses dois resistores que estão em paralelo por um único resistor de 10 ohms, porque eles têm o mesmo efeito, né, por isso a resistência equivalente. E se eu trocar eles por um único resistor de 10 ohms, né, tirar aqueles dois e colocar um só, o circuito passa a ser um circuito em série com aquele de 5 ohms. Então, todo esse pedaço aqui do circuito agora, a gente vai fazer apenas a soma, porque ele passou a ser um circuito em série. Então, quando é o circuito em série, o que a gente faz? A gente apenas soma os dois valores. Então, eu vou somar o 5 com o 10, que é o resultado da minha resistência equivalente aqui, ó, dos dois em paralelo. Então, 5 mais 10, 15 ohms. Então, nesse tipo de circuito, qual que foi o passo? A gente resolve primeiro aquilo que está em paralelo, e daí o resultado a gente junta e soma com aquilo que está em série, ok?